sobre, claro, os pontos ali que ficaram dúbios e a falta de esclarecimento de algumas coisas dessa nova política e o desdobramento disso, né? Desabastecimento, interrogação. Será que esse vai ser um dos problemas ali para frente? Agora, o cenário que a gente tem é tudo muito positivo. O petróleo em queda, o câmbio ali mais favorável, né? Mas e o que pode vir pela frente? Qual foi a tua análise em relação a esse anúncio, a nossa nova política da Petrobras, professor Dumas? Veja, confuso, porque não deixou claro. Falou que vai usar o PPI como benchmark, mas ao mesmo tempo não vai usar o PPI como benchmark. Vai usar como levar em consideração o custo nacional de produção da companhia, ou seja, vai abrasileirar o preço do petróleo, e muitas pessoas que acabam não entendendo, ou que têm uma ideologia, ou que têm uma desonestidade intelectual, falaram, mas está certo, isso é o que faz, isso que fez o preço da gasolina cair. Em primeiro lugar, vamos parar de falar isso. O que fez o preço da gasolina cair foi que o preço do petróleo caiu, gente. O preço do petróleo caiu e o câmbio apreciou. Não teve nada a ver com o governo. Vamos deixar claro uma coisa. Ninguém está defendendo esse ou aquele. Mas no comunicado falou, vamos usar o custo nacional. Isso significa abrasileirar. Daqui a pouco nós vamos levar em consideração o que significa abrasileirar o preço do combustível da gasolina. E depois falaram que vão levar em consideração o custo de oportunidade, ou seja, a empresa vai tentar manter seu market share no mercado, competição com produtos importados. Vamos começar do começo. O que é abrasileirar? Eu vou fazer um composê, desde que não perca o market share, mas aí fica complicado você não perder o market share, dado que 24% do diesel é importado e 12,5% da minha gasolina é importada. Se eu fizer um composê e o custo que eu for praticar for menor do custo de importação, olha como não é ideologia, o pessoal precisa entender. Como não é ideologia, não é defender esse ou aquele candidato, ou aquele presidente. A hora que você vai fazer o composê, obviamente o preço da Petrobras vai ser menor. Se o preço da Petrobras vai ser menor para gasolina e para diesel, aquele que vai concorrer não vai importar mais. Se ele não importar mais, existe sim o risco de desabastecimento. E o outro ponto, se eu abrasileirar o custo no momento onde o preço do petróleo subir, isso é importante deixar claríssimo. Todo mundo acaba pichando, principalmente quem idolatra, a estadolatria, etc. Tal, Petrobras é nossa, não sei o quê. Quem vai perder dinheiro vai ser justamente a Petrobras, porque eu não estou maximizando o valor da Petrobras. Eu não estou maximizando a receita da Petrobras. Eu não estou maximizando o lucro da Petrobras. Eu não estarei maximizando os dividendos da Petrobras, que vai justamente para o acionista majoritário, que é o governo. E aí você fala, não, mas isso é um ponto. Não, não é um ponto, porque acaba ajudando. Veja, quem ganha 1, 2, 3, 4, ou até 4, 5 salários mínimos, provavelmente não tem carro. Essa pessoa, ela vai ser, não, de certa maneira, prejudicada, porque ela vai ter menos recursos da União para pagar o Auxílio Brasil. Ao passo que quem tem um carro vai ganhar mais. Então, já respondendo para Regas, mas isso ajuda na inflação. Sim, pode ajudar na inflação, mas primeiro ponto, quer dizer então, como o ministro das Minas e Energia, falou que eu vou usar políticas públicas utilizando a Petrobras para controlar a inflação, eu não vou usar mais política monetária. É isso que você está me dizendo. Segundo ponto, quando o custo da gasolina sobe ou desce, e o preço da cesta básica sobe ou desce, é discricionariedade minha decidir o que comprar. Não o governo decidir o que eu devo comprar com preço mais baixo ou não. Ou seja, ele está dizendo, ou ele está martelando, ou ele está fazendo uma ingerência no preço da cesta básica para eu comprar mais.
Então, nós estamos fazendo uma socialização de perdas. Estou certo? Estou errado? Veja, isso depende do tipo do país que você quer. Se você quer um país onde o governo decide o quanto deve custar determinadas coisas e perder o poder da política monetária, então a gente tem que defender um negócio desse. Aí a gente pode falar, não, mas a gasolina ou o petróleo, ou a gasolina, eu poderia ser autossuficiente se eu tivesse refinaria. Em primeiro lugar, isso levaria 10 a 15 anos para ter refinaria para fazer o diesel e para fazer a gasolina. E mesmo que eu fosse autossuficiente, eu sou autossuficiente, como nós já falamos aqui, eu sou autossuficiente em soja. Então quer dizer que agora o preço da soja não mais vai ser o preço da commodity, vai ser o preço do custo de produção. O preço do milho também não vai ser o preço da commodity, vai ser o preço de produção. Ou seja, o fato de eu ser autossuficiente não significa que o preço de commodity possa ignorar o preço da commodity internacional. E uma vez eu fiz uma pergunta, sabe, Débora? Eu perguntei para uma pessoa que estava me entrevistando, ela falou, não, mas isso ajuda a população. Eu falei, tá bom. Então, nós já falamos o problema do acionista majoritário. O acionista majoritário, principalmente aquele que ganha 1 a 2 salários mínimos, ele vai ganhar menos Auxílio Brasil, Bolsa Família, o que quer que valha, vai ter menos receita, que é interessante, porque o governo quer aumentar a receita, ao passo que você faz uma política que vai diminuir os dividendos. Então, eu não sei, descobriram que barata voa no governo. Se o governo quer aumentar a receita por um lado, quer aumentar o lucro por um lado, quer aumentar a receita corrente líquida por um lado para fazer o arcabouço fiscal, apesar de não estar no arcabouço fiscal, do outro lado tem a parte da Petrobras que quer diminuir a maximização do lucro. Esse é um ponto. Segundo ponto, quem mais vai acabar perdendo são aqueles que não têm carro. Aqueles que não têm carro, como eu falei, vai perder pelo Bolsa Família, pelo Auxílio Brasil. E tem um outro ponto aí que eu fiz a pergunta, que eu estava acabando falando aqui. Eu perguntei para uma pessoa o seguinte, porque eu já ouvi alguns professores falando o seguinte, o acionista minoritário não precisa comprar Petrobras. Sim. E como é que eu vou fazer follow-on? Como é que eu vou fazer secondary offering? Se eu estou numa empresa que não maximiza o lucro. E a discussão continuava, sabe, Débora? E aí eu perguntei, então vamos fazer o seguinte, você tem que me prometer que você vai colocar o dinheiro da aposentadoria e da faculdade do seu filho numa empresa onde não maximiza o lucro. Ela está fazendo uma política social. Não, mas a política social é o estatuto social da empresa. Não! Você está vendo? Como as pessoas não leem as coisas. O estatuto social da Petrobras diz que ela tem que prover hidrocarbonetos para o Brasil, não fazer política social. E para piorar as coisas, você vê que se acaba tomando uma canelada do Ministério das Minas e Energia. Ele fala, isso é bom, porque acaba controlando a inflação. De novo, como eu disse, você está querendo fazer política pública com a minha ação, com a ação da Petrobras, e depois, isso ajuda a sensibilizar o Banco Central. Gente, política monetária é justamente para isso, para controlar. Não estou dizendo que estamos chegando numa Argentina, mas estamos usando empresas estatais para controlar a inflação. É um retrocesso absurdo, é uma profanação do que para que serve a política monetária. Então, está completamente equivocada isso. Ah, mas o preço da ação subiu. Sim, o preço da ação subiu porque existem muitas incertezas. Por exemplo, agora existe uma alegria porque o preço do petróleo está caindo, está a $75, quando estava a $120. Mas não ficou claro quando ele subir de volta, em algum momento vai subir, para $100, $110, $120, como é que o governo vai se comportar. Então, eu acho que essa alegria, primeiro, o mercado achou que poderia ser pior. Por que não é pior?
Porque, dada a incerteza em termos de periodicidade e como vai ser o reajuste, o mercado deve ter falado: puxa vida, não é tão ruim quanto a gente esperava, porque eu vou usar o PPI, paridade de preço de importação, mas ao mesmo tempo eu vou usar o custo nacional e ao mesmo tempo eu vou usar o custo de oportunidade. Só que não disse quando vai ser a periodicidade disso daí. E o governo, inclusive o governo Lula, o próprio Lula falou: eu acho um absurdo nós termos um preço importado de uma coisa que eu sou autossuficiente. Gente, pelo amor de Deus. Então vamos falar, vamos investir, como eu falei, vamos tentar intervir no mercado da soja e falar: olha, vocês podem comprar agora não o preço da commodity, mas o preço do custo de produção. E se eu sou autossuficiente, esquece o mercado de commodities. Vamos acabar com o mercado de commodities quando eu sou autossuficiente. Vamos fazer o custo de produção. Isso é um erro atroz. Eu vou perder uma bruta competitividade. Eu estou me fechando para o mundo. Eu estou não maximizando o preço das empresas que eu compro. E mesmo que eu não fosse comprar, como que a gente fala, Petrobras, sou majoritário. Majoritário, muitos majoritários não entendem isso. Filho, está indo menos dinheiro para você. Isso é importante deixar claro.